Vamos começar louvando a Deus com esse hino. Quão bondoso amigo é Cristo. Vamos colocar em pé. Vamos declarar isso. Ele é bondoso. Nosso Senhor é maravilhoso. Que bondoso amigo é Cristo. Revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver remido, ao culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro. Diga assim. Só em Cristo podemos alcançar. Salmo 86, versos 1 a 12. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho,
e andarei na tua vereda. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. E glorificarei para sempre o teu nome. Eu gosto muito do verso que diz assim, o verso 7, no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. O Senhor é aquele que nos responde. Amém? A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, é um Deus presente em nossas vidas. É um Deus que nos responde. E o salmista tinha essa certeza. Ele buscava Deus nessa certeza. A gente não vive como os agnósticos, né, acreditam. Os agnósticos, eles acreditam em Deus, mas eles acreditam que Deus criou o homem e deixou o homem lá e não se manifesta mais, não se importa mais. Não. Deus, ele nos ouve. E essa certeza que o salmista tem é que nós devemos ter, que nós servimos um Deus que nos ouve e que se importa conosco. Amém? Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela traz esperança, né? E ela traz esperança nesses momentos. Eu sei que muitos estão, todos nós estamos extremamente tristes neste momento, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela enche o nosso coração de esperança, né? E ela fala conosco. Então convido os irmãos a estarem abrindo as Sagradas Escrituras no livro de Atos. Interessante que o livro de Atos e também o Evangelho de Lucas, né? Atos capítulo 16. Foi escrito por Lucas, né? Lucas, o que era Lucas? Quem sabe me dizer? Ele era um médico, né? Mas a gente percebe que não tem nenhum relato bíblico de milagres realizados por Lucas. A gente não vê nada assim que nos chama aos olhos, né? Da ação, né, de Lucas. Mas a gente vê que Deus usou muito Lucas, principalmente na questão histórica, né? Lucas, ele além de médico, a gente pode dizer que ele é um historiador, né? Porque ele procurou com afinco, né, relatar no Evangelho de Lucas a vida de Jesus. E depois, no livro de Atos, ele procura relatar a vida da igreja, né? Então, assim, um companheiro precioso da igreja, do trabalho da igreja, mas também nós percebemos, né, que Deus o usou poderosamente para deixar, né, para nós essa palavra de Deus. Então, Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 26. Uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, que assim nos diz. Vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas,
o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, onde o carcereiro que os guardassem, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pai, essa é a tua palavra, estaremos meditando nela no dia de hoje. Assim como falaste comigo, fala com teu povo que aqui se reúne, Senhor, com teus filhos e filhas, aqueles que estão em casa também, Senhor. Que seja uma palavra não meramente informativa, mas que gere transformação de vida. Por Jesus oramos. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje a respeito do tema o inesperado agir de Deus a favor dos seus. O inesperado agir de Deus a favor dos seus. Queridos, só para a gente fazer um contexto histórico do que está acontecendo, Paulo aqui se encontra na sua segunda viagem missionária. É um momento onde Paulo tem uma visão, um sonho, né? Onde um homem macedônio diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele que estava com a sua missão encaminhada para a Ásia, né? Agora, através do mover do Espírito Santo de Deus, ele começa a adentrar, então, ao solo europeu. Aqui nós podemos dizer que é o início, né? Bem o início mesmo da obra missionária, deixando o Oriente seguindo para o Ocidente. Né? Podemos dizer que essa segunda viagem missionária de Paulo, ela é tão importante porque nós estamos aqui hoje, nós que somos do Ocidente, né? Devido a essa missão, né? Essa obra missionária de Paulo, que através dela o evangelho adentra então a Europa, iniciando ali pela cidade de Filipos, né? E depois desencadeando, né? Toda uma obra missionária para o Ocidente. Até esse momento a obra missionária era voltada mais para o Oriente. Nós sabemos então que Paulo se dirige com Silas, né, nessa obra missionária, e eles chegam ali na cidade de Filipos. Deus os usa poderosamente nessa região, né? Levam à conversão a Lídia, uma mulher que era temente a Deus, né? Mas que Deus
através da obra de Paulo e Silas, leva ela a uma conversão verdadeira, né? E também o trabalho de Paulo e Silas ali levam muitos à liberdade, e principalmente, agora falando com relação a esse texto, leva à liberdade uma jovem, né? Uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação e que ela tinha donos, né? Era escrava, né? E os donos dela ganhavam com esse espírito de adivinhação dela, né? E a palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas passavam e ela sempre falava por meio desse espírito maligno, né? Aqui são servos do Deus Altíssimo, e eles estão aqui para pregar a palavra de Deus, né? E Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, percebe aquela situação daquela mulher aprisionada por aquele espírito maligno, né? E ele repreende através da autoridade de Cristo e ela é liberta daquele espírito, né? Só que isso deixa os donos daquela menina, daquela jovem, enfurecidos, porque eles visavam lucro, né? Através da adivinhação dela, né? E olha como é tremenda a situação, porque muitas vezes a gente não faz uma leitura, né? O demônio agindo daquela maneira, né? Ele queria trazer mais crédito para aquela jovem do que para os missionários que ali estavam. Então, ele queria continuar mantendo aquela comunidade, aquela região aprisionada nas adivinhações daquela jovem. Mas Paulo, né, usado pelo Espírito Santo de Deus, liberta aquela jovem. Os donos, a hora que veem isso, ficam furiosos. E quando falam pretores, eles pegam Paulo e Silas, levam para os pretores, eram os magistrados da época, tá? Os magistrados que recebiam autoridade de Roma para julgar, né? Levam Paulo e Silas ali, eles não sabiam que Paulo era romano, cidadão romano, levam e falam, olha, eles estão fazendo baderna aqui, estão pregando coisas, falando coisas que nós, como romanos, não podemos praticar, né? Nisso, os pretores, os magistrados, né, pegam, a gente vê que é bem assim mesmo, né? Eles pegam, levam, eles tiram a roupa de Paulo e Silas e eles são açoitados. E a palavra de Deus nos diz, com muitos açoites, com vara, né? Quem já levou uma varada aqui? Quando criança, né? Ficava aquele vergão, né? Leva uma, já baixa a bola na hora, né? Impressionante como uma varada, né? Já muda completamente, né? A gente sabe que o povo antigo tinha uma forma de educar um pouco mais dura, mais que nos dias de hoje, né? Até mesmo mais ríspida, né? E também podemos dizer até um pouco mais brutal, né? Então, assim, hoje, pela psicologia moderna, a gente sabe que, lógico, nós devemos continuar educando os nossos filhos, né? Mas não é com agressão física, né? Porque o problema é quando a gente passa dos limites, né? Não é com agressão física que a gente educa ninguém, nem criança, nem adulto, nem jovem, nada. Não é com agressão física.
Mas, irmãos, aqui não tem um sentido de educar. Aqui o sentido é totalmente de reprimir, né, e diferir. E quando eles chegam, né, após os açoites, eles chegam ali para o carcereiro e falam para o carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Você fica imaginando o carcereiro, a hora que recebeu os dois, cheios, todos marcados, né, pelos açoites, né? O carcereiro falou, é gente terrível, né? Esses dois aí, né? É gente da pior espécie que tem, né? Tanto que ele leva eles para o cárcere interior, né? Não sei, acho que os irmãos sabem, né? Mas o cárcere interior era a cela pior, né? Mais segura, mas a pior da cadeia, né? Porque ela ficava embaixo, né? E ali nós podemos dizer que era o chamado o esgoto da prisão, porque toda a sujeira produzida pela prisão acabava caindo naquele cárcere interior. E não somente colocou os dois lá, mas ele ficou com tanto medo que ele ainda o quê? Os aprisionou, os prendeu em seus pés, né? Não sei quantos conhecem, já foram para Minas Gerais. Minas Gerais ainda tem aquelas fazendas antigas, né? Que tinham os escravos. E lá tem, nas fazendas antigas, ainda tem as senzalas. Quem já foi visitar? Eu já fui. É algo terrível, porque eles colocam assim um tronco no chão, e esse tronco é todo furado, né? E ele abre, daí coloca os pés ali, e eles trancam a ponta daquele tronco, então a pessoa fica presa pelos pés de uma maneira totalmente desconfortável, né? Eu fico imaginando, além dos açoites que eles receberam, das varadas, eles estando sentados naquela posição durante a noite, as cãibras que eles iam sentindo, né? Mas a palavra de Deus nos diz que lá pela meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e louvar a Deus. E aqui tem um termo que diz assim, de repente, de forma inesperada. Aquela prisão, ela é tomada por um terremoto tão grande que todos os alicerces da prisão são abalados, se abrem todas as portas, se soltam todas as cadeias, todos se veem livres. Eu vos pergunto no dia de hoje, essa ação inesperada, sobrenatural e poderosa de Deus a favor dos seus, a favor de Paulo e Silas, esse de repente de Deus, por que aconteceu? Porque esse de repente de Deus muitas vezes acontece na vida de alguns crentes. Porque esse de repente de Deus, inesperado de Deus, esse sobrenatural de Deus, aconteceu na vida desses servos do Senhor. E acontece na vida de algumas pessoas, de alguns servos e servas de Cristo. O texto, ele nos ensina. E ele nos mostra por quê.
e como acontecem de repentes de Deus na vida das pessoas. A primeira lição que nós podemos encontrar é que o inesperado de Deus acontece sobre a vida daqueles, seus servos, que não permitem que as situações interfiram na sua busca por Deus. Olha, perceba bem aqui no texto. Vamos lá. Os donos daquela escrava, eles não interferiram no relacionamento de Paulo e Silas com Deus. Os pretores que deram as chibatas, né? As chibatas não, como que diz? Os açoites em Paulo e Silas, né? Que mandaram dar os açoites, eles não conseguiram interferir no relacionamento de Paulo e Silas com Deus. Aquela situação não conseguiu. Então a situação dos açoites não atrapalhou o relacionamento de Paulo e Silas com Deus. O carcereiro também não conseguiu, não impediu. Por mais que ele colocou eles na cela interior, por mais que ele os prendeu os pés, nada disso, nenhuma situação dessa interferiu no relacionamento, na busca de Paulo e Silas por Deus. Irmãos, quando isso acontece, o inesperado de Deus vem sobre a vida dessas pessoas. O de repente de Deus surge de forma poderosa. Irmãos, você pode estar no pior lugar, na pior situação da sua vida, mas se você estiver com Deus neste pior lugar, na pior situação da sua vida, você está no céu. Você se encontra no céu. Se a presença de Deus é com você, você está no céu. Agora, o contrário também é verdadeiro. Você pode estar vivendo a melhor situação da sua vida, no melhor lugar, mas você está sem Deus. E você pode estar então sentindo a presença do inferno na sua vida, na sua existência. Porque a ausência de Deus faz isso. A ausência de Deus, ela transforma as situações. E Paulo e Silas entendiam isso. E eles vivenciavam isso. E não era situação nenhuma que eles pudessem presenciar, vivenciar, que iria afastá-los de ter uma comunhão real e verdadeira com Deus. Irmãos queridos, quando nós não olhamos para as situações ao nosso redor, mas olhamos para o Deus que está conosco, se prepare. O de repente de Deus vai agir sobre a sua vida. Continuando, irmãos, o texto também nos diz, e nós aprendemos com os servos do Senhor aqui, que além deles não olharem para a situação contrária,
mas olharem para a presença de Deus, quererem estar com Deus. Eles que tinham tudo, vamos pensar, eles que tinham tudo para estar o quê? Murmurando daquela situação. Eles tinham tudo para quê? Para falar, não, chega, basta, poxa vida, nós viemos para cá, nós estamos cansados, nós estamos fazendo a missão do Senhor, nós estamos proclamando o Evangelho, nós estamos aqui passando escassez muitas vezes, e a gente recebe isso ainda, nós fizemos o bem, nós libertamos essa mulher. Nada disso, nenhuma situação dessa atrapalhou a comunhão deles com o Senhor. E por isso desfrutaram desse inesperado agir de Deus sobre as suas vidas. Agora, além de tudo isso, de forma poderosa, nós encontramos dois homens que estão ali orando. Orando e o quê? Adorando. E eu não acredito que Paulo e Silas estavam ali orando, Senhor, nos liberta agora, olha que roubada, Senhor, olha o que aconteceu com a gente, Jesus, olha, a gente foi fazer tal, não acredito nisso. Se eu chegar no céu, né, a gente quando chegar no céu, nós vamos chegar em nome de Jesus. Eu já falei, essa é outra oração que nós vamos ter que ouvir. Senhor, põe para nós lá ouvir a oração de Paulo e Silas à meia-noite. Eu creio que é uma oração de louvor, de adoração. Senhor, obrigado, porque nós estamos realizando a tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquela moça foi liberta através do teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Pai bondoso, age neste lugar, Senhor. Age nessas vidas. Eu fico imaginando eles orando pelos presos, abençoa esses miseráveis que estão aqui, esses marginalizados. Eu fico imaginando aquela oração deles, uma oração de poder, uma oração de clamor por aquelas vidas, e de repente eles começam a louvar a Deus, e a palavra de Deus nos diz que no meio dos louvores Deus habita, e no meio daquele cárcere, no meio daquela podridão, no meio daquela dor, daquele fedor, Deus se faz presente através da vida deles. O Espírito Santo se faz presente ali. Porque onde há oração e adoração, há de repente de Deus. Há o inesperado de Deus. O inesperado de Deus chega, age de forma poderosa no meio da vida de seus servos e servas. Essa semana eu fui visitar dois irmãos da nossa igreja. E uma irmã, ela estava, irmã querida nossa, estava compartilhando que algo aconteceu na vida dela que foi tão inesperado, tão sobrenatural. Ela estava na mesa de cirurgia, pronta para ser operada. Um médico chegou, um médico cirurgião chegou, falou, não vou operar, não. Vou operar, não vai precisar operar, não. Um cirurgião, quem já viu um cirurgião fazer isso? Cirurgião ama operar, gente. Ele ganha a vida operando. Não vou operar, não. Não vai precisar. Não vai precisar operar. Quando a irmã contou isso para mim, né, a gente já sabia, mas ela falando, né, eu falei assim, irmã, mas você estava em oração. A igreja estava em oração pela tua vida. Irmãos,
Quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos em adoração, irmãos, o inesperado de Deus acontece. Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de adoração? As situações da vida têm te impedido de ter comunhão com o Senhor? Finalizando, queridos, o inesperado de Deus acontece toda vez que a missão está sendo realizada, que as boas novas estão sendo anunciadas, que o Evangelho o Evangelho de Cristo está sendo propagado. Sempre quando Cristo está sendo anunciado, o inesperado de Deus acontece. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi colocado, ele e Silas, naquele cárcere pelas mãos humanas. Ao primeiro olhar, a gente pensa, poxa, os pretores, homens terríveis, o inimigo levou Paulo e Silas para aquela... Não, irmãos. Quem os levou para aquela prisão foi a boa mão do Senhor. Porque através daquela prisão, Paulo e Silas, que louvavam e oravam ao Senhor, levaram toda a família do carcereiro se renderem a Cristo. O carcereiro que no primeiro momento queria tirar a sua vida, pensando que todos haviam fugido, ouve de Paulo dizendo, não te faça mal nenhum, estamos todos aqui. O carcereiro que também passou toda uma noite ouvindo orações e cânticos de homens feridos, de homens maltratados, de homens injustiçados. Chega àqueles homens quebrantados pelo poder do Evangelho de Cristo e vos fala, como que eu posso ter esse Cristo que resplandece em suas vidas? Eu também quero. Aquele que era o algoz, agora passa a ser o cuidador. O inesperado de Deus transforma as circunstâncias, principalmente, irmãos, quando o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Paulo e Silas agora são cuidados, tratados por aquele carcereiro, alimentados por aquele carcereiro. E a palavra de Deus nos diz que naquele dia houve salvação para toda uma família. Por quê, irmãos? Porque a missão estava sendo realizada. E quando a missão está sendo realizada, o inesperado de Deus sempre acontece. Irmãos, estávamos recentemente na nossa congregação lá no Jardim Aeronave. O prédio começou a ter problemas estruturais por causa de uma construção ao lado. Foi batida a estaca no prédio do lado e começou a abrir rachaduras aonde nós estávamos. Não podemos ficar aqui. Não podemos colocar em risco
as famílias que se reúnem neste lugar, Deus sabe que estamos ali para realizar a missão, para pregar o Evangelho de Cristo. E movidos pela ação poderosa do Senhor, o inesperado de Deus acontece. E Deus nos abre outro lugar magnífico, maravilhoso, lindo, mais próximo dos irmãos que estão indo em nossa comunidade. Ah, irmãos, quando nós realizamos a missão, quando nós realizamos a obra do Senhor, o inesperado do Senhor vem sobre as nossas vidas. Eu quero encerrar deixando essa palavra para o teu coração. Assim como o inesperado de Deus, o de repente de Deus, naquela noite aconteceu sobre a vida de Paulo e Silas. Quando um grande terremoto veio e os libertou. Eu quero trazer essa palavra, deixar essa palavra ao teu coração. Não permita que nenhuma situação que você esteja enfrentando, boa ou ruim, te afaste da comunhão com o Senhor. As situações acontecem, fazem parte da vida, mas a comunhão com o Senhor continua. Eu percebo, e aqui eu não quero julgar ninguém, mas, gente, é impressionante como tem hora que situações tão corriqueiras da vida afastam as pessoas da comunhão com o Senhor. Como tem hora que a gente deixa até mesmo de testemunhar a Cristo. Recebemos uma visita em casa, é domingo, vamos para a igreja comigo. Não, eu não vou para a igreja. A situação me tira do quê? Da comunhão com o Senhor. Sendo que Deus muitas vezes está pondo a visita para você levar para a igreja. Não, irmãos. Nenhuma situação pode atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Porque quando nós valorizamos mais a Deus do que qualquer situação, queridos, nós experimentamos o inesperado de Deus. Ore. Ore com fervor. Adore ao Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de adoração, porque quando nós temos vida de oração, quando nós temos vida de adoração, o inesperado de Deus acontece. Realize a missão. Realize a missão. Faça a obra de Deus. Não para buscar louros, não para vanglória, mas para a honra e glória do Senhor, para que vidas sejam libertas, como essa menina, como essa jovem foi liberta do cativeiro de Satanás. Faça a obra do Senhor, porque quando realizamos a obra do Senhor com o intuito realmente de amar o pecador, de salvar o pecador, o inesperado de Deus acontece, o sobrenatural de Deus acontece, terremotos acontecem e vidas são salvas e libertas pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, queridas, esse não é um privilégio somente de Paulo e Silas. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, podemos experimentar esse Deus que age de repente, age de forma inesperada, trazendo poder, graça, favor sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ao nosso derredor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, nós também queremos experimentar
Queremos experimentar, Senhor, coisas grandes no nosso meio, Senhor. Coisas grandes no meio de nossas igrejas, no meio de nossas famílias, através de nossas vidas. Ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, nós também queremos ver a Tua mão poderosa sacudindo os alicerces, gerando libertação, Senhor, dos cativos de Satanás. Ó Pai, por isso, no dia de hoje, que nós possamos nos comprometer contigo, Senhor, com a nossa comunhão contigo, para que nada, absolutamente nada, nos atrapalhe de estarmos aos teus pés, de estarmos em tua presença. Que verdadeiramente, como teus servos no passado, possamos priorizar o estar contigo, Senhor. Que não sejam as circunstâncias da vida que nos movam, mas que seja, Senhor, o Teu Santo Espírito e a Tua presença em nós. Pai querido, que nós, como Teus servos no passado, possamos ter vidas de comunhão contigo através da oração, vidas de adoração, que em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis da vida, possamos passar louvando o Teu nome, porque no meio dos louvores Tu habitas, Senhor. E como é bom sentir a Tua presença e o Teu cuidado sobre nós em todos os momentos. Pai querido, Pai amado, usa a Tua igreja para a Tua missão. Em dias tão difíceis, Senhor, em dias de tanta apostasia, Senhor, que nós possamos, assim como os Teus servos no passado, valorizar a missão, valorizar aqueles que não são valorizados, aqueles que estão perdidos, escravizados. Senhor, usa-nos como canais de bênção. E de forma sobrenatural, Senhor, traz o inesperado Teu, agindo sobre as vidas que ainda não Te encontraram, que não se renderam a Ti, que não se renderam a Jesus, que estão aos nossos lados. Usa-nos, ó Pai, como servos preciosos em Tuas mãos. Usa essa igreja, usa as congregações dessa igreja, faz o inesperado nesses lugares. Por Jesus oramos. Amém e amém. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e o vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. 2 Tessalonicenses 16, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 16 e 17. Recebamos a bênção do Senhor. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua paz. Amém.